Bom, vamos dar continuidade então ao que onde a gente parou, né? A gente está falando um pouquinho desses autores da primeira geração, só relembrando um pouquinho o que representou essa primeira geração, né, para vocês, para a sociedade da época, né, que tínhamos como repercussão uma literatura irreverente, né, que valorizava, queriam trazer as coisas para o Brasil. E nesse momento, então, eles foram considerados heróis, lembram disso que eu falei para vocês? Porque eles deram a cara deles a tapa, né? Porque ninguém teve a coragem de enfrentar talvez um conservadorismo, né, para fazer um rompimento tão bruto como aconteceu na Semana de Arte Moderna. E aí esse desdobramento, então, se deu na primeira fase. Aí ali eles começaram, né, a escrever e mostrar a verdadeira, buscando, né, a verdadeira identidade do Brasil. Tá? Nós vimos os autores e vamos agora com Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um dos principais representantes também dessa fase. Ele teve, o Manuel Bandeira, ele foi desde o parnasianismo até a segunda geração. Tá? Ele conseguiu trabalhar e escrever todas essas gerações até a sua morte, certo? Porque ele tinha várias visões, era uma pessoa muito aberta à literatura e ele não tinha medo de escrever. Então, ele muitas vezes tinha poemas parnasianos, porque ele tentava buscar a perfeição da escrita parnasiana, né, que a gente lembra que era a preciosidade da palavra, trazia a forma dos sonetos. Depois passou pelo pré-modernismo, quando ele brincava um pouquinho com Augusto dos Anjos, né, na questão da valorização, e que logo ele pulou juntamente com Graça Aranha, né, que foi quem também ajudou na Semana de Arte Moderna, a publicação dos Sapos, que era uma crítica aos parnasianos. Né? Ele fazia muito essa brincadeirinha com os parnasianos nas suas poesias. Era quando a gente fala que eles criticavam, brigavam, alguma coisa do tipo, a gente tem que pensar que não é brigar de ficar, né, de uma forma, mas é uma briga literária, uma briga de quem é o melhor. Tá? É como se vocês jogassem, imaginem vocês que vocês jogassem, né? O joguinho aí do videogame, do computador que vocês gostam de jogar, alguns gostam, né? E vocês brigassem pelo jogo, mas, né, vocês estão ali. É a mesma coisa que acontece com eles, a briga deles era a literatura. Então, Manuel Bandeira é um cara que teve uma vida muito cheia de incertezas, né? Se nós conhecermos um pouquinho a vida de Manuel Bandeira, do Maneco, a gente vai entender um pouquinho sobre a escrita dele. Então, ele vivia em constante incerteza. O ano passado, caiu no vestibular, né? Nós analisamos algumas principais obras dele e ele é maravilhoso, né? Em relação às suas obras, porque ele foi diagnosticado muito cedo, ainda muito novinho, ainda criança, com tuberculose, assim, naquela fase da pré-adolescência ali, né? Com tuberculose. E o médico deu poucas chances de vida a ele, né? Que ele iria ter pouco que viver. Então, ele vivia muito nessa inconstância de viver ou vai morrer, enfim. Ele nunca teve uma vida estável, né, em relação à saúde, sempre com essa preocupação. Então, ele fez poemas referentes a isso, melancólicos, dramáticos, trágicos, felizes. Então, o eu lírico dele foi constantemente oscilando os sentimentos, né, no momento que ele escrevia poesia. Aqui, nesse momento da literatura, ele se sentiu muito motivado, né, a escrever coisas novas, e que escreveu escreveu Os Sapos, né, uma crítica que ele faz ali aos parnasianos. Então tem um poema também dele chamado Pneumotórax, que é o exame que fazia, né, sobre a tuberculose, para ver como que estado estava. Então, e como se fazia esse exame, ele descreveu na sua
na sua poesia. E no último verso, que ele estava mal, né? Que ele estava mal. No último verso, ele descreve bem o que estava sentindo. Eu não sei se eu peguei esse poema dele, mas se não, depois aqui na apostila com certeza deve ter alguma coisa, tá? Então, poeta recifense, Manuel Bandeira foi um dos responsáveis pela consolidação do modernismo no Brasil. Ele também fez parte disso. A obra de Manuel Bandeira teve influência europeia, visto que esteve na Europa à procura de tratamento pela sua tuberculose, tá? Ali conheceu o escritor dadaísta francês Paul Eluard, não sei como é que se pronuncia, desculpa, que o coloca em contato com as inovações europeias, né? É assim que ele passa a manifestar o verso livre. Viram? Então, nesse momento, ele manifesta esse tipo de versificação, porque ele também trabalhava a forma de escrita como soneto, tá? Como vocês viram, ele também era um grande sonetista. Então a gente vai se deparar, se a gente vê a antologia poética de Manuel Bandeira, a gente percebe que ele tem várias construções de formas poéticas ali, tá? A poesia de Bandeira, ela é recheada de lirismo poético e liberdade. É adepto do verso livre, da linguagem coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. Eu digo que ele foi uma evolução, ele conseguiu evoluir na poesia, porque a gente percebe que tiveram, os parnasianos, por exemplo, não evoluíram na poesia deles, né? Eles ficaram lá naquela forma de poema ali, né? Augusto dos Anjos teve alguma evolução, mas ainda se voltava muito para essa época, para esse tempo do parnasianismo. Mas o Manuel, ele se abriu totalmente para o novo, né? Seus versos são cheios de construção e significado. Como eu falei para vocês, o pneumotórax, ele tem um significado importante, né? Em relação à questão das formas, né? Do que ele conseguiu, né? Do eu lírico, do sentimento dele em relação à sua cura, né? Poema tirado de um jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse poema aqui que ele fez, a gente pode perceber que tem os versos livres, né? Somente as ações aqui foram as que se rimaram, né? Mas a gente consegue perceber aqui que ele não se prende a nada. E o próprio título já diz, poema tirado de uma notícia de jornal. Não é que ele tirou o poema, né? Mas ele construiu um poema a partir de uma notícia de jornal, né? Então a gente presume o que deveria ter acontecido em relação ao João Gostoso, né? Claro que jamais eles iriam colocar no jornal esse tipo de classificação, né? Só que a poesia nos permite tudo, então ele pôde falar um pouquinho do João Gostoso ali, colocar como característica definitiva, né, de um personagem. Antônio de Alcântara Machado formou-se em Direito e trabalhou como crítico teatral no Jornal do Comércio. Se identificava com a essência popular e valorizava em sua poesia o proletariado e a pequena burguesia. Vocês percebam que cada autor ele tem a sua característica. E essa característica, a liberdade deles terem essa escrita, eles vão retratar na característica dos poemas. Então, quando a gente sabe das características desses determinados autores, fica muito mais fácil
de nós analisarmos, né? Mais uma vez eu falo a vocês que nós teremos, que nós temos, né, a questão que nós temos a questão do Enem de não trabalhar obras específicas como a UFSC, que trabalha os livros, enfim, que elas especificam a prova, né? Mas o Enem, ele busca alguns autores. E vocês trabalharem os autores contemporâneos, gente, é importante, né? Eu estou batendo bastante aqui com vocês que o Enem gosta muito da contemporaneidade. Ele busca, sim, né, as características lá dos autores, do romantismo, do realismo, as obras, né, enfim, mas ele foca na contemporaneidade, ele foca no modernismo, tá? Então é importante que a gente tenha esse olhar, certo? Foi redator e colaborador das publicações modernistas Terra Roxa e Outras Terras, Revista do Antropofagia e a Revista Nova. Com uma linguagem leve, bem-humorada, né? Uma linguagem leve, bem-humorada e espontânea. A gente pode ter isso no modernismo, ele permite, porque no parnasianismo não existia isso, né? Machado escreveu crônicas, contos, romances e ensaios. Sua obra que merece destaque é a coletânea de contos Brás, Bexiga e Barra Funda. Essa obra aqui, gente, já caiu no vestibular umas 3 vezes. Então, ele relata nos contos, né, ele cria personagens para retratar a vida cotidiana desses bairros. Do Brás, que a gente conhece bem, né, o lado de São Paulo, né, Bexiga e Barra Funda, que é onde ficaram os imigrantes. Então, eles falam muito dos italianos aqui, né? As pessoas que ficaram mais na questão da periferia, são bairros que ficaram, né, com a característica do imigrante. Então, aquela gente que fala alto, aquela gente da família grande, aquela gente da rua, aquela gente do feirante, tá? Então, ele trabalha bem essa questão desse povo. E é muito legal. Por isso é que ele diz que ele fala, quando ele coloca aqui, ó, que ele fala do popular, a essência do popular, valoriza a poesia e o proletariado, tá? A pequena burguesia. Não que aqueles não tinham uma função burguesa, eles eram microempresários. Então, às vezes acontecia algumas situações dos imigrantes de todas as etnias que depois aconteceram ali, né? Focavam no italiano, mas depois a mistura, né, do italiano com o alemão, do italiano, como é que é aquele, o libanês, enfim, né? Então, essa mistura que foi se dando a essência desses bairros, né? E a gente consegue ver bem essa questão, tá? Mas quando... Opa! Isso. Mas quando dava na telha... Esse aqui é um trechinho, tá? Do Brás, Bexiga e Barra Funda. Ó. Mas quando dava na telha de Carlino Pantalone, proprietário da Quintana, estão percebendo? Bela Toscana, de vir também se reunir ao grupo, era uma vez o silêncio. Ou seja, eles gritavam, né? Falava tanto que nem parava na cadeira. Andava de um lado para o outro, com grandes gestos, e era um desgraçado. Citava Dante, Leonardo da Vinci, só esses, mas também sem titubear, e 20 vezes cada vez 10 minutos, desgraçado. O assunto já sabe, Itália, Itália e mais Itália. Porque a Itália é isto, porque a Itália é aquilo, a Itália quer, a Itália faz, a Itália a Itália manda. Giacomo era menos jacobino. Tranquilo era muito, ficava quieto, porém. Ficava quieto, mas ia dormir com aquela ideia na cabeça.
voltar para a pátria. Dona Emília sacudia os ombros, né? Então, aqui eu peguei um trechinho para falar bem dessa questão do imigrante, né? Dessa questão quando ele coloca que vai no grupo, que ele não calava, do falar alto, do gesticular, de andar, que é característica do italiano, né? Então ele descreve, ele cria personagens e falando, enquanto o outro ainda tenta, porque a gente sabe que os antigos italianos vinham embora para fugir da Segunda Guerra, né? Então, muitas vezes, eles queriam voltar, ele não falava. Ao invés de falar, ele ficava remoendo seus sentimentos, como dizia, né, o Giacomo, como se dizia aqui, tá? É muito legal essa obra aqui, é bem engraçada, porque tu consegue ver situações assim. Nós aqui não temos, nós aqui no interior, né? A gente tem muita característica que é soriana. Eu, por exemplo, eu tenho a minha família italiana com polonesa, né? Então, a gente tem a família da minha mãe, principalmente, que é a família Quino, ela tem essa coisa de gesticular, de falar alto, disso, daquilo, né? Que é a característica italiana. Meu tio-avô, que foi o último que faleceu há 4 anos atrás, a gente, quando ia lá, a gente percebia bem essa característica, era muito presente, assim. E é engraçado, quando a gente lê essas obras, eu me remeto a a família, né, da parte da minha mãe. A família do meu pai já é mais portuguesa, assim, né, negro e tal. E a minha mãe já é mais essa parte italiana. É engraçado, né? Linguagem do modernismo. A linguagem do modernismo é despretensiosa e despreocupada com os padrões formais, tá, gente? Então ela não tem essa preocupação em escrever como até no poeminha lá que eu coloquei para vocês do Oswald de Andrade, dê-me um cigarro, me dê um bom crioulo português, né? Fala, me dê um cigarro. Faz uma crítica à norma culta e à preciosidade da língua portuguesa ali, né? As regras gramaticais. Isso porque muitos escritores pertencentes ao início do movimento romperam com a sintase, romperam com esta forma. O exemplo de Oswald de Andrade nesse poema é muito marcante. A metrificação e as rimas. Olha lá o poeminha de Manuel Bandeira. Não tem rima nenhuma, os versos são livres, eu não tenho a estrofação. Então ali ele desconstrói tudo isso daqui que é característica, né, do parnasianismo, e eles deixam, né, à tona aí a metrificação e as rimas. Sendo assim, eles se aproximaram da linguagem coloquial, subjetiva, original, crítica, sarcástica e irônica, o tempo todo, tá? Lembre-se de que, desculpa ali, eu errei, não coloquei o D, tá? Lembre-se de que o movimento foi um movimento artístico literário, tá? Que surgiu no século XX no Brasil e no mundo. Não foi só aqui, gente. Esse rompimento com o passado, essa visão para o novo, acontecia, como a gente viu nas vanguardas europeias, já acontecia lá na Europa. Só que para nós não nos interessa mais lá na Europa. Para nós nos interessa agora aqui. Tanto é que o que a gente buscou de característica lá na Europa foram as vanguardas, né? Que tanto é que o Brasil se deu no futurismo, certo? E aí, então, a gente seguiu a nossa literatura, que daqui para frente vai ser maravilhosa, né? A produção literária modernista destacou-se na poesia e na prosa, rompendo com os padrões estéticos vigentes. Então, na poesia, nós tivemos vários autores, Manuel Bandeira, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, mas nós também tivemos a prosa, principalmente de Mário, né, que foi uma das obras muito importantes também, Amar, Verbo Intransitivo e Macunaíma, que ele desconstrói toda aquela ideia do índio-herói, né, acaba com tudo, e ele
E aí ele trabalha também junto com as poesias. O Oswaldo de Andrade, ele trabalhou só João Miramar, se eu não me engano, tá? Teve mais um que não foi tão vigente, assim, não foi tão marcante, certo? Algumas obras. O Homotórax. Eu sabia que eu tinha colocado de alguma vez, assim, e é uma obra de Manuel Bandeira, que é o momento onde ele, né, que essa constante busca da cura e os exames que ele fazia constantemente para ver. Ele nunca casou, tá, gente? Ele teve o diagnóstico que ele tinha poucos dias de vida quando ele foi diagnosticado, e, no entanto, ele morreu aos 80 e poucos anos, 86, se eu não me engano, né? E deixou para nós uma vasta obra. Então, ele nunca casou. E ele teve a ideia, porque antigamente tinha essa ideia, né, de casar. Eu tô doente, eu vou casar, daqui a pouco eu morro, ela vai ficar viúva. Então, na sociedade conservadora, ser viúva, ela não poderia mais casar. Não poderia mais. Então, ele não sabia, então eu não queria ter nenhum tipo de compromisso, né, e ter esse sentimento. Então, prestem atenção no poema, olha só: pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vocês já escutaram uma música? Um tango argentino? As notas que ele tem, o que ele representa, a dramaturgia que ele traz em toda aquela obra dele. Vocês já perceberam? Ele tem um lado fúnebre. A música tem um fundo fúnebre. Poxa, o que é tocar um tango argentino? É como se eu fosse o meu fim. Tem que esperar pelo fim. Não tem cura. Tuberculose não tem cura. É só esperar a morte. Então, é isso que ele dá essa ideia. Então, olha só, tudo que ele passa, todas as descrições da sua, né, da sua doença, por exemplo, tudo que os exames, o que o médico pede para ele fazer, para dar o diagnóstico, e então a conclusão de que não tem cura, né? É um momento melancólico dele, né, de pensar que pode morrer a qualquer momento, tá? No fundo do mato virgem, Macunaíma, herói da nossa gente, era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Aqui é o prefácio, né, quando ele mostra o início da narrativa que nasce Macunaíma, tá? Então, Macunaíma é um índio, né, que desconstrói totalmente o nosso índio do herói lá do romantismo, tá? Então, a gente tem essa noção daquele índio heróico, daquele índio que lutava, né? Enfim, ele desconstruiu tudo. Esse Macunaíma, gente, ele faz peripécias, e no livro ele mostra todas as regiões do Brasil, né? Porque ele vai atrás do gigante Adamastor, que tem uma pedra, que eu esqueci o nome dessa pedra, uma pedra com uma linguagem urumatã, será? Que é uma pedra que ele ganhou da Cia, que é a sua amada, que é uma estrela, né?
que ele teve um caso com a estrela, ó, é uma viagem assim, de uma tal forma que daí esse monstro pega a pedra dele e quando ele vê está no sul, está no centro-oeste, está no sudeste, e ele vai descrevendo cada região que ele passa. É muito legal, é engraçado, é estranho, né? É uma obra de leitura difícil, já caiu no vestibular milhares de vezes, né? É uma obra de uma leitura difícil, mas quando a gente entende, ela se torna engraçada. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Essa obra aqui traz algum poema que vocês A lembram? Canção do Exílio. A Canção do Exílio, muito bem, Igor. Olha só, Canto de Regresso à Pátria. E lá no romantismo eles colocaram Canção do Exílio, Saudades da Minha Terra, do Brasil. Aqui ele faz uma paródia. Então, é o poeminha de Oswaldo de Andrade, tá? Então, Oswaldo de Andrade parodia muitas obras dos autores, dos poetas românticos, tá? Ele parodia muito isso, cai muito no Enem essas paródias aqui, certo? Para vocês entenderem. Então, terem um contato com esses poemas é muito importante para quando se acontecer de cair no Enem, vocês não terem a surpresa. Não, eu já li esse poema, a gente já fez a análise, a gente sabe por que aconteceu isso, né? E pode ter um progresso na produção, de fazer as atividades lá, né, propostas. E também tem saudade dos meus 8 anos, né, quando a gente, saudade da Aurora, da minha infância querida, que não volta mais, ele também faz a paródia desse de Cassimiro de Abreu, que é a saudade da infância, né? Aquela melancolia que ele tinha. Lembram que é a segunda geração, que era a questão da saudade, né? Do mal do século, enfim, ele faz também essa brincadeira, tá? Com certeza aqui na apostila deve ter o poeminha desse, eu acho que eu não coloquei, depois deixa eu ver ali, acho que eu não coloquei, depois a gente vai procurar, se não tiver eu vou trazer para vocês, porque é muito bacana a gente ter o contato com esses poemas, tá? Ixi, vocês sabiam que a gente já terminou a apostila 5? Nem compraram ainda, mas a gente vai trabalhando aos poucos aqui, tá? Sem problema. Depois, acabou. Tá, gente? Então, fechando aqui com esse canto de regresso à pátria, né? Que a gente pode ver essa poesia voltada, né? Que ele buscou lá a forma da escrita sobre a segunda, meu Deus, sobre a primeira geração, né, do romantismo, dessa saudade toda e da sua terra. E ele fala ali, Gonçalves Dias lá no romantismo, fala da sua terra natal, aqui da onde ele nasceu também, né? Então, lá ele fala do Brasil, mas aqui ele fala de São Paulo, do lugar onde ele nasceu, da onde ele viveu e onde ele se criou,